Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento. Eu sou o Dudu e hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre o Java 25, né? O Java tem essa fama, às vezes, de ser uma linguagem legada, de ser uma linguagem menos performática e tudo, e a gente vai ver se hoje ela ainda está assim, se ela já evoluiu, em que ponto que está essa versão nova do Java. Nós estamos aqui junto com o Igor na bancada. Opa, beleza, pessoal? E estamos aqui também com o Jeff, velho Fala, de casa pessoal, já, né? beleza? Bom, e o Breno aí, primeira vez aqui, né, Breno, com a gente? Primeira vez tendo essa honra aí de participar do melhor podcast de tecnologia do Brasil. Boa, bacana. Eu acho que hoje é meio difícil, né? A gente tem muita gente que usa Java já, né? Tipo assim, até a gente estava até vendo antes aqui, né? 90% das empresas da Fortune 500 usam Java como linguagem, até mais de 60% com Java 21, mas e para quem não conhece um pouco o Java, Breno, como é que funciona o Java? A gente sempre tem aquela questão da linguagem compilada, interpretada e tudo. O Java ele é mais uma linguagem que é interpretada, né, hoje, né? Como é que é essa questão aí da JVM? Isso, hoje o Java trabalha com a JVM ali, né? Que tem o papel de traduzir o código Java para bytes ali, né? Para linguagem de baixo nível. E o papel dela basicamente é que o Java rode em qualquer tipo de máquina. Então, tanto máquina física ali, computadores ou mobile, né? E tudo mais. Então, a JVM ela tem o papel fundamental ali para traduzir essa linguagem, colocar para rodar em qualquer ecossistema e trabalhar as outras questões ali mais abaixo dos panos também, né? Coisa de performance, coleta de cache, lixo e tudo mais. E acho que até por isso, né, ela sempre teve essa má fama, né, de ser uma linguagem lenta, porque tinha que pegar o bytecode, né, para poder gerar a linguagem, mas acho que hoje a gente tem algumas iniciativas no Java que tem melhorado bastante isso, né. A gente vê alguns projetos como o Loom, né, que vem trazendo algumas funcionalidades novas de melhoria de performance, V-threads, essas coisas, né, que acho que conseguem ajudar nessa parte de interpretação, não necessariamente de interpretação, mas muito mais falando da execução do código Java, né? A vida do Java ou de qualquer javeiro mudou depois que o projeto Loom foi incorporado dentro do ecossistema Java, né? Como o Breno falou, o Java ele é multiplataformas, ele funciona para web, mobile e etc. Hoje ele vem perdendo espaço para o Kotlin, né, no mobile, mas ele vem trabalhando bastante com isso. O que ele traz de grande inovação dentro do projeto Loom é uma concorrência onde ele começou a se inspirar ali, eu acredito, e a fofoca de corredor, que ele começou a se inspirar pelo Go. Então ele queria trazer mais performance que o Go trazia, como o Go trabalhava. Também é uma linguagem compilada que ele vai trazer essa informação para bytes e trabalhar em cima disso. Então o Java ele começou a incorporar isso, onde vários engenheiros começaram a trabalhar no que poderíamos atuar para trazer mais performance dentro dessas aplicações. E hoje, principalmente essa nova versão do Java 25, ela vem trazendo isso, né? O Java vem se adequando e evoluindo ao longo do tempo para trabalhar com Cloud Native. E é isso que o projeto 1 traz também. Como eu vou fazer virtual threads, como eu vou trabalhar melhor com performance e escalabilidade. Em um mundo hoje onde todo mundo vai trabalhar com microserviços em sistemas distribuídos, em vez de monolito, como foi no passado, ele vem com essa atenção de trazer como podemos performar mais, o que podemos fazer para sermos mais produtivos, inicializar mais rápido, processar milhares ou milhões de registros de maneira eficaz, rápido. E hoje, se vocês verem aí, deve ter alguma colinha, vai estar aqui embaixo, o Java deve estar competindo principalmente com Go e Python, como uma das 5 linguagens, principalmente desde a versão 23, mais performática que está tendo, mesmo sendo uma linguagem com mais de 20 anos de mercado, né? Eu acho isso interessante, até porque, compartilhando um pouco da minha experiência, no início eu comecei a trabalhar na minha carreira com .NET, não quero trazer a polêmica de qual é o melhor. Mas vale falar a idade, então. No início, há 20 anos atrás, só pra gente saber quantos anos você tem. Eu comecei com Java 1.4, cara. Era um negócio que eu acho que é até interessante, porque assim, você via muito a galera falando de .NET, que era fácil de começar um projeto, de iniciar um projeto, mas ele tinha um problema que ele não rodava multiplataforma. E no Java a gente ia falar, pô, peraí, eu tenho o suporte de multiplataforma, consigo estar rodando, igual o Breno comentou, né? Em diferente ambiente, tanto do Windows, Linux, também é dispositivo de fato, então rodar um mobile, rodar em algo mais embarcado, só que aí sempre esbarrou naquela questão, pô, quantos mil XMLs eu vou ter que criar para rodar uma aplicação Java? E agora a gente está vendo o mercado mudar e a comunidade, na verdade,
engajar para mudar isso, para tornar-se um projeto mais fácil de você estar ali iniciando, seja que para criar uma automação, para criar um simples prova de conceito, um teste ali. Eu acho que isso é interessante, né? Eu lembro quando a gente estava fazendo as implementações dos projetos lá, que tinha que fazer as configurações do Spring Boot todas e colocar lá, você mandava iniciar, aí ficava lá carregando dependência tal, carregando dependência, até falar que o Spring Boot carregou tudo que você tinha colocado lá, e aquilo ali demorava às vezes bastante tempo. No mundo de microserviços e tudo, cara, esse cold start, ele é custoso, ele é um gargalo que às vezes tem para você usar o Java como um ambiente escalável, né, para poder conseguir pegar essa quantidade de recursos, né. E é bom ver que hoje a gente já não sofre tanto com isso, né, a gente tem várias coisas para ajudar nisso, o GraalVM, né, que é o principal exemplo nesse mundo, né, e tudo, de tentativa de início super rápido, de footprint de memória baixa, né. Vocês já chegaram a mexer alguma coisa com o GraalVM? Vocês têm algum projeto lá que usa isso? A gente tem um cliente aqui que a gente chegou a usar, mas foi justamente devido a essa latência. A gente precisava estar respondendo ali para diversas requisições que a gente distribuía para vendedores, e a gente precisava iniciar rápido para poder fazer aquela requisição que iniciava ali no BFF, chegar até um serviço e notificar via Firebase um cliente. Então, o desempenho que o Quarkus mais o GraalVM trouxe foi coisa de um segundo a máquina tá de pé lá na AWS, sabe? É coisa de maluco. E a escalabilidade que o próprio Fargate traz junto, não tem como. O Java 25 aí, ele trouxe, eu estava dando uma olhada, a princípio nos estudos, uma melhoria de performance de 22% na alocação de memória dos objetos, né? Então, houve uma diminuição ali dos headers dos objetos e que isso ajudou bastante no próprio tempo de compilação. E aí, junto com isso acaba trazendo uma economia também para os ambientes, né, de nuvem. Que tem aplicações mais rápidas, que custam menos. Um detalhe muito grande é que o Java, acho que até a versão 13, ele teve muita dor de cabeça quando a gente alocava a memória, porque o Garbage Collector, você nunca tinha certeza quando ele ia passar ali. E depois da versão 13, ele já começou a atuar melhor com isso. Acho que vale também falar, né, que a gente tem o Breno, ele já atuou com quase todas as versões de Java aqui. Então, ele consegue dizer bem o que muda de uma para outra. Mas depois da 13, como a gente aloca a memória, melhora muito. Principalmente a gente parou de ter overhead. Quem já trabalhou com Java, fazendo ali uma transposição de um Excel, sabe como dói. O Mas o machuca. System.gc na mão, né? Recentemente a gente atuou num projeto que era justamente a atualização de um processo de importação ali de dados. E aí o projeto original, a versão 1, era um serverless em JavaScript que fazia esse processamento. E aí demorava em torno de 7, 8, 10 minutos. E aí quando a gente trouxe isso para o Java, trouxe para a versão 21, usando uma biblioteca um pouco mais moderna ali, esse tempo caiu para 1, 2 minutos. Então assim, é absurdo o ganho de performance que a gente teve. Eu queria comentar, assim, acho que o Jeff comentou ali um pouco sobre Quartz, você até comentou sobre a versão 21, de fato. Como que hoje, para quem tá ouvindo, assim, seria um início de projeto? O Java também, além do Quartz, você tem o Micronaut, você tem o Spring. Hoje, como que vocês verem também a evolução de cada um desses? Como que seria o início de um projeto para vocês? Como que adotar? O que que vocês acham que escolheria ali? Claro que tem um depende, né? Sempre... O arquiteto, ele sempre fala, não, depende. Não seria um episódio do Entrechado se não tivesse um depende, né? Mas e aí, o que que vocês acham, assim, tipo, pro pessoal que tá hoje querendo iniciar um projeto, acompanhar um pouco dessa modernidade? Cara, aí realmente depende, né? Mas, na minha opinião, eu tenho uma tendência maior a escolher aquilo que tem mais gente usando. Que eu vou achar mais documentação, que eu vou achar mais apoio com a comunidade. E eu tenho uma tendência muito forte a usar Spring mesmo. Spring, né? Pra quem tá começando, eu acho que é o Inclusive, eu caminho. acho que tá mudando um pouco isso, né? O cliente ele tá repensando em usar Quarkus com o GraalVM. Principalmente que vai lidar com milhões de transações, tipo Pix, coisa nesse sentido, sabe? Eles estão repensando como iniciar rápido para poder atender. Mas uma das coisas que eu penso hoje, quando a gente vai começar um projeto, sempre tem um depende, mas é a questão hoje. Acho que vale ressaltar até o passado do Java. Em algum momento, o próprio Java quis competir com o Spring, como se ele quisesse incorporar o que o Spring faz. E hoje ele consegue fazer bastante dessas coisas, né? Eu não tenho mais a dor de cabeça de importação de tanta biblioteca de maneira manual, coisa e tal. Eu consigo iniciar um projeto e usar ele bem de forma nativa sem estar com os frameworks auxiliares. Só que a gente entende também que a comunidade, quando ela começou a evoluir com o Spring, com o Micronaut, eles nasceram com um propósito
E como o propósito é bem definido, eles mandam melhor nisso. Sempre vai ser um depende, mas hoje, para aplicações escaláveis, web, que eu não tenho uma dor de cabeça, e pensando em MVP ou POC, eu não começaria com o Micronaut, com o RAW-VM, dependendo da dor de cabeça que o cliente vai ter. Eu começaria com o Spring mesmo, vendo como atende, e depois eu traria isso como melhoria. Porque acaba que eu pego um ecossistema, pessoas que são formadas com Java, já trabalham há mais de 10 anos, usam Spring, eles vão saber sair melhor nesse contexto, mesmo que o Java esteja atualizado. E caso a versão do Java, por exemplo, 25 com Spring não esteja atendendo, aí sim eu traria, olha, deixa eu experimentar outro framework. E eu traria medindo o ganho que isso traria, mesmo a comunidade dizendo que já existe. E a gente sabe que existe, mas eu traria melhorias sequenciais. Eu não já começaria com um projeto que tem uma complexidade para depois evoluir, sabe? Igual usar CleanArch. Dependendo da equipe, se você começar com CleanArch, vai ser mais moroso do que começar com um MVC padrão, sabe? Até nessa questão, igual vocês falaram, né? A comunidade de Java ela é muito forte. Sempre foi, né? Eu acho que desde, igual brincamos aqui, eu já comecei no Java 1.4 há 20 anos atrás, até mais de 20 anos. Então, e já tinha um suporte legal, já tinha uma coisa legal lá da Sun Microsystems, né? Tipo, bem antes da Nódulo entregou a Oracle. idade. Tá, total, né, cara? Os cabelos brancos já entrega, né? Não tem jeito. E eu acho que isso ajuda demais, né? Essa questão do suporte, poder achar as coisas fáceis, cara. Tem muito tempo que eu não mexo com Java, mas na minha época que eu mexia com Java, por exemplo, tinha um site que era o go-to, que eu queria resolver um problema, achar alguma coisa, que era o famoso Baeodung, né? Eu acho que todo mundo que mexe com Java conhece esse website. Então, mas hoje com IA, né, mais fácil perguntar para IA, talvez. Mas eu acho que isso ajuda muito, né? Até nessa questão de como começar, de quando começar. O fato de ter um suporte grande, um suporte legal, eu acho que isso ajuda muito, né? Pra gente poder ter um projeto novo. E até nisso, uma das dores de se começar um projeto novo em Java e tudo era a verbosidade da linguagem. Quando comecei lá atrás, você tinha que fazer muita coisa, você tinha que botar uma classe de todo tamanho, com public, static, void, main, args, não sei o que, tudo exatamente descrito dessa forma, com os XML que você comentou, né, Igor? E hoje a geração de projetos novos em Java está muito menos verbosa, né? Ela é bem mais fácil de você declarar uma classe, de você começar alguma coisa, de você popular Hello World, né? E o Java 25, ele traz muitas melhorias nesse sentido, né? Ele traz muitas coisas para poder ajudar. Eu vejo que é o que a comunidade tem feito para não deixar a linguagem morrer mesmo, né? É até o meme da internet aí, todo mundo fala, pô, prefere, sei lá, dar uma cambalhota ou trabalhar com Java, né? Acho que justamente por essa verbosidade e a cada versão que a gente traz aí, a gente vê que tem melhora significativa nessas verbosidades, né? Então, o Java 25 trouxe umas features ali legais, por exemplo, esse public void static main, o famoso, né? Façando os argumentos, hoje ele já foi abstraído para um public void, né? Em argumentos e tal. A própria criação da classe hoje não precisa mais do nome da classe explícito, né? Ele faz debaixo dos panos ali. Combinando, né? Que antes tinha que combinar. Se o nome da classe fosse hello hoje e no código lá, quando eu declarasse fosse hello, dava erro. Print, né, que é um exemplo básico ali, né? O System Out Print alien também. A galera trouxe essa simplificação aí no Java 25, né? Só pro print alien. Então, acho que são modernidades que atraem principalmente a galera mais jovem, que tá a fim de aprender uma linguagem. E aí, quando começa a dar uma olhada no Java lá, fala, putz, aí tá difícil aí. Vou ter que escrever demais, né? E isso é bonito, né? Criado pela comunidade, mantido para a comunidade, devolvendo para a comunidade, que é a simplicidade agora na hora de aprender também, na hora de usar. Exatamente, né? E fica fácil de prototipar, de botar MVP, né? Hoje que a gente fala que esse mundo super rápido das coisas, assim, de poder botar as coisas no ar super rápido, assim, acho que é bem legal, né? Igual você falou, usar só o print, print alien, não precisar de coisa, a gente fica lembrando muito quase como uma linguagem de script mesmo, né? De fazer como se fosse uma linguagem de script mesmo. Depois que ela mudou ali, eu acho que foi na versão 11 para 13 que ela adicionou o VAR, né? Ela já começou a olhar um pouco para esse lado, mas eu não sei se é o caminho que a comunidade quer ir também, né? Mas uma coisa sobre verbosidade que eu acabei notando, acho que o Breno vai passar por isso mais dentro do contexto do cliente que ele tá, é que como eu comecei a codificar um pouco mais novo que o Dudu, menos cabelo branco, como 1.6, a verbosidade era gigante. Com as funções lambda que a gente adquiriu na versão 7 para 8, já simplificou.
Mas da 8 para 21, não vejo tanta complexidade, tanta verbosidade. Embora tenha ganhos e simplicidade, mas ela acolhe bem os velhos de casa, sabe? Você consegue codificar por padrão. Chega alguém mais novo que está aprendendo na faculdade e diz: olha, dá para simplificar isso aqui de tal maneira. Assim, nossa, simplificou demais mesmo. Mas a gente vai vivendo essas mudanças também, né? Um exemplo disso aí que eu tava dando uma lida e fui aplicar num código meu recente foi o switch. O switch case aceitar tipo primitivo. Tinha claro, não é o melhor cenário, mas tinha uns 5 ifs encadeados lá. E isso dava, sei lá, 10 linhas ou mais, né? E aí, com o switch, a gente trouxe isso pra 5, né? Ficou extremamente direto. Além da expressão lambda, a gente conseguiu colocar a lógica lá dentro e tipo primitivo. Então, assim, E a leitura fica fácil, né? Você começa a ler aquilo, você já entende. o código fica bonito de ver. Não fica aquela decodificação igual o pessoal que às vezes fala, vou fazer pra que eu vou fazer if else? Vou fazer um ternário aqui, faz um ternário de 200 negócios, ninguém consegue entender, fala, tá muito bom meu código. Tem que mexer no zoom, assim, pra ler a linha inteira. Exatamente. É quase um Lisp, né, velho? Quase a linguagem Lisp lá, você mexendo nos parênteses pra entender. Eu queria puxar um detalhe aqui que eu acho que até você comentando, ô Breno, queria entender assim, hoje, quais são os principais desafios que vocês estão encontrando assim nessas migrações? Até porque o próprio Jeff ele comentou sobre questão de certo nível de versão, teve um pouco mais de estabilidade em alguns recursos, em algumas funcionalidades em si do Java, mas assim, hoje, quais são os principais obstáculos de fato que isso trouxe para vocês assim? Ou foi uma migração tranquila? Sem dor de cabeça, Pode excluir dormindo a parte bem. do cliente, é querer migrar, né? Querer fazer essa migração. Querer é uma palavra muito forte, né? Mas às vezes é necessário. Recentemente eu participei de uma migração trazendo um projeto do Java 8 direto para o 21. Não era um projeto muito grande, não tinha muito plugin específico nem nada, mas deu um pouco de dor de cabeça, assim, sabe? A parte de segurança, porque o ecossistema do cliente não estava preparado para lidar com o novo comportamento do JWT, que exigia lá mais caracteres na assinatura, né? Então, algumas adaptações a gente precisou fazer. Eu atualizei o Java, tô trazendo os plugins juntos para serem compatíveis ali com o Maven, né? Só que tem alguns que infelizmente a gente não consegue trazer e aí a gente tem que dar um jeito de deixar ele fixo lá, continuar usando essas versões antigas desses plugins. Então, tive um pouco de problema com segurança, tive um pouco de problema também com o banco de dados. As carries que eram montadas ali por baixo dos panos traziam uma sintaxe um pouco mais moderna que o banco não estava preparado para aceitar. E aí a gente teve que ir lá no Hibernate também setar uma versão mais específica que o banco aceitava. Então, assim, mesmo nessa era de IA que facilita muito e a gente usou muito para fazer essa transição, né, da versão do Java, essa atualização, teve ainda certos trabalhos que precisaram ser investigados, assim, e entender, por que não foi e tal. Então, a migração em si eu não vejo como muito complicada, mas o ecossistema que você precisa acompanhar junto. Seu serviço precisa se comunicar com o ecossistema. Mas trazendo isso que o Breno falou, para ficar bem no beat mesmo, a dor de cabeça é a gente entendeu que é mais fácil quebrar scripts com senha pequena. O Java evoluiu, disse, tem que ser maior. A gente tem que adaptar para, olha, meu ecossistema todo não está preparado para isso. E, enfim, existe isso também. A gente está falando de uma versão do Java 25. Existe uma retrocompatibilidade muito grande com as versões anteriores. Mas nessa versão do Java 25, o próprio Java determinou, olha, eu vou abrir mão de algumas coisas agora. Modernizem, por favor. Então até tem algumas coisas que são 32 bits que eles estão descontinuando mesmo, dizendo, olha, carregar isso aqui vai dar mais dor de cabeça para eu chegar onde eu quero chegar. Então preciso evoluir. Eu tenho que deixar algumas coisas no passado. Essa dor de cabeça que o Breno falou, se ele fosse do 8 para o 11, ia ter igual ele ter do 8 para o 21. Ele conseguiu chegar no 21. Do 21 para o 25, acredito que ele consegue fazer talvez em 1 hora. Se ele levou 10 na anterior, entendeu? Que tá muito mais simples mesmo e ele vai começar a conviver. O que a gente não pode é parar igual parou. Então ele saiu do 8 para o 21, teve uma dor de cabeça, mas do 21 para o 25 vai ser bem tranquilo, assim, coisas de minutos. Talvez um promptzinho resolve, né? Sendo otimista, eu acredito que sim. Mas é o que você falou, quando a gente sai de uma versão muito antiga para uma nova, corre o risco de... Aqui eu citei algumas incompatibilidades, mas a gente teve problema até de sintaxe. Teve biblioteca, por exemplo, que estava deprecada, não dá para usar mais. E aí o Java trouxe, vamos trocar essa aqui por essa outra que é nativa. Só que aí os métodos já não são iguais. Então a gente precisou, beleza, vou trocar esse plugin, mas eu vou ter que voltar lá e refatorar a linha de código mesmo. O método que fazia X coisa, hoje em dia, é um outro método.
e eu vou ter que trocar isso, vou ter que testar isso de novo, e aí isso começa a dar problema com o teste unitário, e aí você fala, puxa vida, agora eu vou ter que garantir que funciona, né? Porque o teste já não funciona mais. Então, costuma dar um trabalhinho, sim. De tudo que a gente falou aqui, dessas features e tudo, o que vocês acham que tem trazido o maior impacto do Java 25, assim, para a vida do desenvolvedor? De todas essas features, esses projetos novos, o Loom, até o Valhalla, que a gente tem que comentar um pouquinho sobre ele. O que vocês acham que pode ser o maior diferencial do Java 25 para o desenvolvedor? O maior diferencial é viver a modernidade mesmo. Eu acho que o Java hoje vem trazendo essa visão de Cloud Native. Ele vem para ser aplicado e distribuído, diferente do que antes vinha. Ainda existe muita discussão na comunidade se a gente está fazendo microserviços dentro de um monolito gigante e acaba acoplando tudo e vai trabalhando com módulo. Mas hoje, quando se fala de escalabilidade, evolução, acredito que é isso que ele traz. Modernidade, fácil compilação, continua multiplataformas, então ele continua trazendo essa visão, mesmo tendo uma concorrência. E assim, eu acho que o principal foco que o Java vem trazendo é: eu quero continuar sendo escalável o suficiente, atualizável o suficiente. A comunidade está lançando versão a cada 6 meses e features LTS a cada 2 anos, parece. Mas o que ela vem trazendo é justamente isso. Eu estou adepto a fazer mudanças, melhorias de segurança, performance, entendendo as reais necessidades do mercado atual e tentando utilizar isso atualmente. Mesmo que a gente tenha uma aplicação com Java 8 que roda há 10 anos, nunca teve problema e agora a gente precisa evoluir. Tem um momento de escalabilidade, né? Acredito fortemente que ele vem trazendo isso. Ele veio ouvindo dizendo, olha, atualmente a gente vai precisar fazer dessa forma. Eu vi dentro da documentação que ele já tem a indexação certa para o MCP do Context 7, para ele poder trazer isso quando for fazer a migração, ser mais dinâmica, para poder seguir bons princípios e tudo mais, sabe? Então ele vem trazendo já esse olhar também, e eu acredito que vai para aperfeiçoar ainda mais com o uso de IA. A modernidade é a chave mesmo para a linguagem se manter viva, e o pilar disso, quem define é o mercado, né? Então, qual era o grande calcanhar de Aquiles do Java, na minha opinião? Performance e verbosidade. Então são duas frentes que a comunidade atacou forte e vem vindo atacando forte já tem um tempo, que as atualizações têm focado nisso, né? E aí agora, com o uso de IA, a gente vê que atualizaram lá cálculos vetoriais e tudo mais para otimizar a performance, justamente para tentar usar de forma primitiva alguns tipos de IA. Então, acho que tem tudo para a linguagem permanecer usável e moderna aí por muito tempo. E até nessa visão de modernidade, de futuro, tem uma coisa importante que é o Valhalla, né? Que tá aí já tem um tempo, né? Prometendo isso. E Olha, ele chegou, mas ele não chegou com o potencial que foi prometido, como o Brando citou, né? Ele vem trazendo algumas coisas de maneira primitiva que a gente vai utilizando, vai evoluindo, vai sendo mais simples de utilizar, e por baixo dos panos o Java ele continua tentando resolver pra gente, mas no final das contas ele chegou, mas não com aquele hype todo que a gente esperava. A comunidade conseguiu resolver de outras formas, como com Virtual Threads, que hoje eu consigo levantar uma thread em menos de 1 segundo, sabe? E eu consigo multiplicar isso aos milhões em menos de 1 segundo também. Então eu consigo atender. A escalabilidade disso está surpreendente, sabe? Então acredito que isso vai acabar atuando junto do projeto longo Valhalla. Vai ser algo interessante de ver quando, se ainda for relevante no futuro, a gente trazer esse olhar do completão. Será que a gente vai ter que estar lidando diretamente com tipos primitivos? Entra naquilo que eu falei anteriormente, né? Talvez o Java está tentando ser menos verboso, tentando ser tão fortemente tipado, né? Que hoje eu ainda considero o Java uma linguagem fortemente tipada. Quando isso diminuir um pouco, principalmente com essas novas versões, acredito que vai abrir espaço para o projeto crescer. Legal, e você comentando sobre essa questão das vantagens, né, do Virtual Threads, ainda teve algum cenário que vocês falam assim, não, o jeito antigo, digamos assim, foi melhor? Ou é algo que, assim, foi realmente surpreendente mesmo e teve esse ganho? Existem casos que eu já vi, eu nunca presenciei, eu nunca vivenciei, mas existem casos que eu já li depoimentos que o jeito antigo era um pouco melhor, em algumas situações, mas bem específica. Eu nunca tive esse problema. Quando a gente migrou a versão e começou a usar o recurso, ela já escalou de uma maneira que eu não precisei nem me preocupar, sabe? hoje é bem mais simples, né? Fazer o gerenciamento de threads e escalabilidade e colocar, porque na minha época isso era um parto. Você ter que ficar mexendo com isso. Não tinha nem os features ainda para poder fazer desenvolvimento assíncrono. Fazer sincronização de thread era uma coisa muito complexa, né? Hoje com o VThread acho que é simples, não tem segredo. 2 linhas resolve, você faz a instância, ele já trata quando vai trazer a resposta para você segue a vida de boa. E ali ele mesmo escala os milhões, se necessário.
Só parametriza o que você vai querer ali dentro e vai Segue a segue sua vida. vida na sua Exato. programação assíncrona, né. Exato. E passando até gerenciar esses contextos assíncronos, assim, igual a gente falou: "Ah, tá executando lá minha thread, eu tenho o meu outro cara aqui", e geralmente a gente tem compartilhamento de informações, né, entre threads, assim, e hoje o Java 25 acho que ele traz algumas evoluções em cima disso, né, pra ter não sei se esse é o 25, já foi o 21, que já trouxe umas melhorias pra gente poder fazer esses compartilhamentos de memória entre threads pra não dar esses acessos inválidos, ou você ler valores incorretos ou sujar valores, né, que, de novo, pra mim era um parto quando eu precisava fazer isso antigamente, né, era muito complicado ter que ficar ligando com os thread local da vida, né. Acho que hoje isso já não tem tanto. Fico pensando, talvez os jovens vão ter menos cabelo branco que a gente. Porque realmente, hoje a gente não se preocupa mais com isso, por exemplo. Você distancia e As coisas acabou. só funcionam. Só funciona desde que, eu acredito, né, por baixo do pano, desde que ele funcione no mesmo processo ali, mesmo que ele esteja dividindo a thread, ele consegue acessar e se virar, sabe? Hoje não é mais uma preocupação, por exemplo. A preocupação acho que é outra. Tipo assim, a gente falou lá no início também um pouco da questão do Java e do Kotlin, né, tipo assim, do Kotlin durante muito tempo foi uma linguagem que ganhou muito espaço e tudo e tal. Hoje a gente ainda consegue enxergar o Kotlin meio que um concorrente forte do Java para esse ambiente dele, ou o Java 25 hoje consegue suprir bem o que o Kotlin trazia de novidade? Acho um pouco prepotente eu falar que o Java supre todas as necessidades, né, do Kotlin ali, porque eu tenho pouca experiência também, né, não conheço muito de Kotlin e tudo mais. Mas eu acredito que a tendência é que essas tecnologias mais hypadas aí, elas tenham menos vantagem em relação ao Java, justamente porque, além do Java ser multiplataforma, né, como outras também são, mas o Java carrega aquele peso de memória mesmo, de ter muita documentação, ter muito projeto que já roda, o ecossistema da maioria das empresas já estão acostumados ali, a galera já está acostumada a trabalhar com Java, e aí a partir do momento que o Java consegue entregar performance e segurança, eu acho que a parte da verbosidade, da complexidade de implementação de código é o de menos, né? Até porque depois da IA ali, muita coisa que era complexa já não é mais. E aí a comunidade ainda atualizando essa questão da verbosidade ali, eu acho que... Indo nisso que o Breno falou, concordo 100%. Mas eu vou responder com depende, mais uma vez. O Java, ele mudou. Eu acho que ele, mesmo sendo uma tecnologia multiplataformas, ele decidiu focar. Por exemplo, o Java era nativo quando se fala de Android. Java era tecnologia nativa, desenvolvia Android programando em Java. Hoje, eu não vejo ninguém usando mais Java para aplicações que estão iniciando para mobile. Todo mundo começa com Kotlin. Funciona muito bem. É consolidado no mercado e é isso. Eu acredito que com o Java fazendo o que está fazendo, e eu tô atuando em uns 8 clientes aqui, sabatinando o pessoal, nunca vi ninguém iniciar um projeto back-end com Kotlin. Todo mundo começa com Java, está consolidado, todo mundo usa bem, e acredito que é o principal foco deles. Eles, por exemplo, é o que eu quero trazer, eles abriram mão do mercado ali do Android. Kotlin dominou, chegando, é isso, segue sua vida, tá tudo bem, ainda consigo fazer para essa plataforma, mas não é meu foco. O que eu tô entendendo do posicionamento do Java é que o foco é microserviços, sistemas distribuídos, cloud native. E ele não vai ter isso com a aplicação mobile, por exemplo. Isso é legal, acho que até o que o Breno comentou, né, tipo, o nome Java carrega um peso. Então, quando você vai definir ali a solução em relação a outras linguagens, o pessoal fala, pô, peraí, Java é uma das linguagens mais utilizadas. O próprio Dudu comentou ali no início que tá ali 90%, né, das empresas da Forbes 500. Então, assim, a comunidade tem esse senso do tipo, cara, tá, eu tenho outras abordagens aqui, eu tenho outras áreas, mas eu quero focar só nessa parte primeiro, eu quero resolver isso. Acho que é muito interessante, que aí faz com que não preciso fazer tudo e fazer mais ou menos. Eu preciso fazer aquilo realmente e fazer bem, sabe? Trazendo isso, suportar por de exemplo, maneira o COBOL é uma das linguagens mais performáticas que existe no mundo até hoje. É uma linguagem que ela sofre pouca manutenção e evolução. Mas tem bancos digitais hoje, se vocês pesquisarem, dá uma olhada aí, que nasceu com Java no core, substituindo o próprio COBOL. Então dá para ter noção do poder da ferramenta, onde ela está focando, o que é que ela está buscando. Eu acredito que é nisso que ela vai se consolidar. Talvez ela não vai ser mais aquela aplicação desktop first, coisa que ela já foi no passado, que ela carrega esse legado, mas eu acho que é algo que possibilitou ela chegar onde chegou. Eu tô defendendo aqui o legado do Java, tá vendo? Ela cresceu. Eu acho que hoje a gente discutiu muito aqui, né, conversou muito aqui, deu pra ver que o Java já não é mais aquela
linguagem legada, verbosa e tudo, ela tem esse foco na modernidade, ela tem esse foco na evolução. E funciona muito bem hoje, né, para ensino, para a gente começar projetos novos de prototipagem e tudo. Então, acho que é um caminho bem bacana a se seguir a partir de hoje, né, com Java, a gente considerar bem o Java como uma possibilidade forte para novos projetos, até com necessidades de escalabilidade e tudo, dependendo da expertise do time, da stack, né, igual você comentou, Jeff. Então, acho que hoje a gente falou bastante sobre esse assunto, sobre o Java aí, acho que foi um papo bem bom, né. Acho que é isso, pessoal, então acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês aí, Jeff, Breno, Igor. Obrigado, demais. valeu, Jeff. Valeu, Valeu, senhores. Breno. Obrigado Até a pelo convite. próxima, pessoal. Tchau, tchau.